Opa, bom dia pessoal. Todos me ouvem bem? Sim. Ótimo, excelente. Então, estou em casa, sem problemas técnicos, a não ser que um raio caia em cima de mim. Mas a gente vai continuar essa aula 3 aqui. E uma diferença dessa aula 3 para as outras aulas é que eu me preparei, certo? Para não acontecer outros problemas técnicos. Então, os exemplos, todos eles vão estar nos slides escritos em Alm. E eu vou explicar eles ao invés de, por exemplo, abrir o VS Code e escrever. Tudo já está escrito, certo? Então, tem essa diferençazinha. Mas, obviamente, sempre começando para aquela dar aquela relembrada, na primeira aula nós falamos sobre containerização, falamos sobre o que é Kubernetes, a arquitetura Kubernetes e as configurações, certo? Na maioria das aulas eu utilizei o kind, que é algo parecido com o Unikube, é uma maneira de eu subir um cluster inteiro com um control plane e um work node, tudo em um cluster só. Na aula 2, que aconteceu os problemas técnicos, mas vai estar no YouTube já em breve, nesse final de semana. Eu não consegui enviar, mas na aula 2 nós vimos um pouco mais aprofundado sobre pods, sobre replica set, deployments e services. No caso ali a gente falou a definição do pod, do ciclo de vida dele, como é que funciona, certo? E dos replica sets, como funciona, digamos assim, para eu escalonar uma aplicação, né, fazer réplicas dela para que ela se mantenha resiliente. Os deployments, que foi basicamente a gente entendendo ali que deployments eles são a configuração base da nossa aplicação, e os services, que é mais sobre a parte de redes, certo? Quando se trata de Kubernetes. Hoje, a aula ela vai ser alguns conceitos mais avançados. A gente vai falar sobre config maps e secrets, ok? E essa parte de config maps e secrets é bem bacaninha, certo? É basicamente falando sobre você gerenciar dados aí sensíveis, ok? A gente vai ter também sobre persistent storage, que é basicamente o volume, né, o armazenamento que cada pode ter. A parte de networking, dessa vez um pouco mais aprofundado. E de stateful applications, ok? Então a gente vai estar vendo tudo isso hoje nessa aula e vamos continuar, certo? Aí, obviamente, na última aula a gente vai subir algumas aplicações aí em Kubernetes, como por exemplo o Grafana e o Prometheus. Primeiro eu vou ensinar o que é Helm e a gente vai utilizar o Helm, certo, para poder instalar o Grafana e o Prometheus, ok? E aí a gente vai fazer uma brincadeira legal na última aula. Então, beleza, vamos iniciar aqui com config map e secrets. E o que é isso, certo? O que é config map e secret? Eles são bastante semelhantes, até mesmo na maneira em que você os escreve, certo? Em que você os cria. Mas, assim, o config map ele vai ser usado para armazenar dados de configuração não confidenciais, certo? Como pares key values, ok? E eles vão ser úteis ali para tu separar configurações da lógica de execução dos containers, ok? E aí ele te facilita uma série de coisas, ele vai te facilitar manutenção, modificação, sem que tu fique precisando ali recriar a imagem dentro do teu container. E os secrets, eles, como eu já falei, eles são semelhantes aos config maps, mas eles são projetados para armazenar informações sensíveis, certo? Então a gente está falando aqui coisas como senhas, tokens, chaves, e qualquer informação sensível, por exemplo, e-mail, ok? Digamos assim que você tenha uma aplicação que você tenha registro, né? Então, essas informações são sensíveis e quem aí, por exemplo, já estudou programação web, digamos assim, no back-end, você sabe que quando você, digamos assim, pelo menos registra alguém, você usa ali uma biblioteca que, no caso, transforma em hash. Até o próprio Node.js faz isso, certo? Para codificar a informação. Então, esse secret ele vai garantir que os dados eles vão ser armazenados e vão ser codificados em uma base 64, certo? E eles vão ser acessíveis apenas para os componentes que precisam. Então, a gente tem aqui falando mais sobre o gerenciamento de dados com o config map e o secret. O config map ele vai permitir que a gente separe assim a configuração das aplicações e mantenha elas separadas do container, certo? E elas podem ser usadas para armazenar, digamos assim, arquivos de configuração, né, variáveis de ambiente. Na última aula, acho que eu consegui demonstrar como se cria alguma coisa em uma variável de ambiente específica. E algumas configurações mais específicas, né, para diferentes ambientes, seja de desenvolvimento e produção. Então, aqui do lado,
Eu acabei tirando essa foto com o CodeSnap, mas a gente tem esse exemplo, certo, de como a gente cria um config map, e vejam que não é nada diferente da estrutura que eu faço aqui, certo? A gente tem ali a pay version, o kind, muito importante, config map, e os metadados, que é o nome, e ali a gente tem o data. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, o meu pod, no caso, o meu config map, desculpa, que se chama myconfig, ele está definindo ali embaixo duas variáveis, certo? Que é o app-env e o log-eval, e que podem ser referenciados dentro de pods, certo? Então, quando eu criar um pod, eu simplesmente posso, dentro dele, definir esse ambiente, e ele vai pegar desse config map, ok? E a outra dos secrets, que, como eu falei, eles são usados para armazenar dados confidenciais. Então, ao contrário do config map, eles vão novamente ser codificados em base 64 para garantir que não sejam facilmente legíveis, tá bom? Mas o fato de ele, digamos assim, codificar não significa que ele seja 100% seguro. A gente fala disso um pouco mais para frente. Mas assim, o Kubernetes ele também vai oferecer um suporte a integrações com um sistema de gerenciamento, certo? De secrets, como por exemplo o HashiCorp. Mas, novamente, aí do lado esquerdo, vocês veem um pouco a diferença, certo? Então, no exemplo acima, a gente tem ali o username e o password, como eu falei para vocês. Imaginem que isso é algo, digamos assim, a nossa aplicação lá de registro, e eles estão sendo codificados em base 64, certo? Então, daqui para cá, a única coisa que muda é que nós temos o type opaque, e o data, né? Em vez de uma variável de ambiente, a gente está colocando aqui, no caso, username e password, certo? E a gente tem também algumas melhores práticas quando a gente está falando de tratar dados sensíveis, ok? Então, usar secret para dados confidenciais, né? Geralmente, tu sempre vai utilizar ali esses secrets para tu armazenar informações que sejam sensíveis, certo? Então, não é legal tu armazenar dados confidenciais em config map. E uma outra coisa que eu falei para vocês foi, assim, foi sobre a codificação do secret, né? Por mais que ele tenha que os dados do secret eles sejam, digamos assim, codificados em base 64, isso não é considerado uma criptografia, certo? Então, por uma segurança adicional, tanto que o Kubernetes ele te diz, né, tipo, para tu considerar criptografar usando outras funcionalidades, certo? Essas outras funcionalidades estão ligadas mais a provedores nuvens, como, digamos, o KMS da Amazon, certo? Ou o da Google mesmo, eles têm o mesmo nome, que é KMS, certo? Que é um codificador que permite um pouco mais de segurança. A outra parte é o controle de acesso, certo? No Kubernetes a gente tem algo que eu já falei, que é o Role Based Access Control, que você aplica isso para você limitar o acesso aos secrets, certo? Somente para, digamos assim, os componentes que de fato precisam deles. Para que ninguém, digamos assim, outra coisa que não precise, digamos, o componente que não seja necessário ele ter acesso ao secret, ele acaba entrando ali e vendo aquelas informações sensíveis. Isso é muito mais uma questão de segurança, obviamente. Então, somente os serviços ou usuários apropriados, eles vão ter permissão para acessar esse secret. E outra coisa são os volumes, certo? Ele precisa guardar isso em algum lugar. Então, sempre que for possível, assim, na hora que você for montar um secret com um volume, né, digamos assim, quando você vai fazer um volume no sistema de arquivos do pod, em vez de tu passar ele diretamente como uma variável de ambiente, como é no config map, né, a gente vê ali que o data dele é basicamente a configuração do ambiente. Isso vai evitar que o teu secret ele seja exposto acidentalmente, digamos assim, quando tu for ver um log, certo? Porque se você não cuidar, por exemplo, digamos assim, você não ter muito cuidado na maneira como você cria esse secret, é muito capaz que alguma informação sensível possa aparecer em log ou quando você está vendo variáveis ali, certo? Até mesmo no describe. E você também tem, digamos assim, a secret rotation, que se chama, né? Que é basicamente você criar um processo bem mais automatizado que as senhas e tokens, elas, digamos assim, estão em rotação, né? Então, essas secrets, elas devem ser gerenciadas para que seja mais fácil, que você consiga alterar a sua aplicação sem muitas interrupções, certo? Aí eu botei o memezinho ali sobre codificação. Espero que tenham rido.
Mas, ok. Agora a gente vai falar sobre você usar config map e secret em pod. Porque não adianta a gente fazer um negócio desse sem não usar em pod, né? A gente está falando de usar em aplicação. Então, quando a gente fala em usar config maps, a gente pode usar de várias formas dentro de um pod. Então, as 3 formas eu listei para vocês. A gente pode usar elas como variável de ambiente, como eu demonstrei. A gente pode montar o config map como um volume, ou a gente pode usar, digamos assim, linha de comando, ok? Então, eles são muito semelhantes, assim, tanto o secret quanto o config map na sua configuração. Então, por exemplo, nessa primeira que eu botei da variável ambiente, a gente pode, digamos assim, colocar valores no config map como variável de ambiente nos containers dentro do pod. Então, aqui, nesse mais grandão, está o exemplo, certo? Então, as variáveis appEnv e logenv, certo? Que a gente tem aqui, as duas, elas vão ser colocadas no container a partir do meu config map, certo? Que se chama myconfig. E a gente também tem montando um config map como um volume. Então, outra maneira de tu usar o config map, assim, montando como volume, vai tornar o teu conteúdo disponível em arquivos dentro desse container, certo? Então, ele é menorzinho aqui, mas se você for ver, ó, por exemplo, como eu criei lá aquele meu tipo, meu config map, eu posso referenciá-lo, tanto que, olha, eu escrevo aqui, ó, name config volume, config map e o nome, certo? Que foi o que eu criei lá atrás. Então você tem essa referenciação aí, certo? E uma outra coisa é que a gente também tem que especificar o caminho dentro do container. Então o meu config map ele está sendo criado bem aqui, etc. config, certo? E no service ele também não tem muita diferença. Você pode também criá-lo usando linhas de comando no terminal, como variável de ambiente, montando dentro de volume. Então, para não ficar repetindo muito a mesma coisa, a não ser que tem pequenas diferenças que a gente está guardando aqui como informação sensível, então a mesma coisa aqui. Nesse exemplo, a gente tem, por exemplo, o username e a nossa senha, certo? Username aqui e o password, e eles vão ser colocados no container a partir do secret mais secret, certo? É o nome aqui mais secret. E a parte de montar o volume, a mesma coisa. No caso aqui tem um caminho diferente, e aqui ele está referenciando o secret que foi criado, certo? Anteriormente. Então, basicamente isso. E antes da gente começar, eu sempre faço aquele resumão, né? Então, para lembrar, config map ele vai ser usado para armazenar dados de configurações que não são sensíveis, que não são confidenciais. E o que seria isso, né? Basicamente aí pares de chave ou de valores. O secret ele vai ser usado para tu armazenar informações sensíveis, isso fala senhas, tokens, e-mails e qualquer outra informação sensível do usuário. A gente falou de melhores práticas que vão basicamente incluir aí tu sempre usar as secrets para dados confidenciais, certo? Criptografar secrets em repouso, você aplicar aí o RBAC para ter uma maior segurança e sempre preferir aí montar esses secrets como volume em vez de uma variável de ambiente por uma questão de uma segurança bem maior, certo? E mostrei aí como você pode acabar criando um config map e secret de maneira bem variada, certo? E aqui a gente já começa a falar de volumes and persistent volume claims, certo? Então, a gente vai chamar esse cara de armazenamento persistente. Então, o que é isso? No Kubernetes, certo? Então, ele é um recurso para garantir que os dados eles vão ser armazenados de uma forma durável, certo? E que ele, digamos assim, cara, eu vou usar a palavra sobreviver, certo? A quando o teu pod é reiniciado, porque como eu falei, se vocês lembrarem, o pod ele é dinâmico. Eles têm lá hiperdinâmicos, mas uma outra coisa que não é dinâmica são os serviços que eles conseguem se ligar e você precisa ter sempre ali um armazenamento, certo? Porque imagina que se você reinicia um pod com um armazenamento dentro dele e aí, digamos assim, sobe e não tem mais, aí já era, né, cara? Então você tem ali um persistent storage. Então a gente vai falar mais sobre isso. Então, esses volumes eles vão fornecer para a gente uma abstração
para um armazenamento que pode ser anexado nos pods. Então, existem diferente do armazenamento temporário dos containers, que eu acho que o Lucas Costa talvez tenha já falado isso, que ele vai ser apagado ali, né, quando o container ele é reiniciado, excluído. Os volumes eles podem manter os dados por mais tempo, certo? Então, quando a gente fala de, por exemplo, persistent volume, no caso o armazenamento persistente, ele é um recurso no cluster que ele vai representar, digamos assim, uma unidade de armazenamento e ele vai ser provisionado ali de uma forma independente do ciclo de vida daquele pod. Então foi como eu falei para vocês, independente se ele vai ali fazer o que tem que fazer e cair, o volume ainda continua sendo, ele continua sempre ali, certo? Ele não cai junto com o pod. Então esse armazenamento ele pode ser baseado em discos locais, certo? Sistemas de arquivos de rede como NFS ou volumes fornecidos pela própria provedora nuvem, certo? Como é mesmo o da... Pô, tá até escrito no slide agora que eu vi, que é o EBS, né, da Amazon, ou o Persistent Disk. E a gente também tem o Persistent Volume Claim, que é basicamente uma forma que os pods utilizam para você requisitar armazenamento. Então, ele é uma solicitação de armazenamento de dados, né, digamos assim, com base em certas características. Então, você especifica nele tamanho, tipo de acesso e entre outras coisas, certo? Inclusive, quando eu estava montando alguns exemplos dessa aula, se vocês utilizarem o VS Code e utilizar a extensão do Kubernetes, ele vai, quando eu estava criando, digamos, esse exemplo, deixa eu até passar aqui, tá, ainda não tem um exemplo, mas ele fala para mim que o meu código, digamos assim, ele não estava certo porque eu não tinha especificado o tamanho dele, né? Eu não especifiquei o quanto de armazenamento ele pode ter ou ele deve ter, certo? Então, é bem bacana a gente saber disso, certo? Então, a gente tem aqui o fluxo de interação entre um armazenamento persistente e um PVC. Vou chamar de PV e PVC, certo? Então, eu criei essa imagenzinha aqui. Então, geralmente, o administrador ou o próprio Kubernetes, certo? Ele vai criar volumes persistentes no cluster, como discos, certo? Volumes, NFS, etc. E esses PVs eles vão ficar disponíveis para o cluster. E tu tem a solicitação também do PVC, que pode ser o usuário ou a tua aplicação pode criar, certo? E tu vai especificar ali algumas necessidades. Então foi como eu falei, você especificar, eu quero ter 10 GB de espaço, certo? Tanto de leitura quanto de escrita. E aí o Kubernetes, por meio do control plane, ele vai associar automaticamente o seu, digamos, PV no caso o seu persistent volume ao PVC, fornecendo o armazenamento ali para o seu pod. Então, aqui está o exemplo, certo? Então, o que eu quis dizer? Então, esse código aqui ele está certo, mas ele só apenas reclamou que mais abaixo eu deveria especificar, independente se ele é um PV, né, um Persistent Volume ou um PVC. Ele pede para você especificar isso nos dois. Mas o que a gente está vendo aqui, certo? O volume ele tem uma capacidade aqui de 10 GB, certo? 10 GB. E o modo de acesso dele é Read, Write, Only, o que significa que ele pode ser montado para leitura e gravação por um único pod. Isso daí tem que ser especificado, certo? E tu também coloca aqui a política de recuperação dele, certo? Esse Persistent Volume Reclaim Policy. Então, o retain, né, eu configurei aqui como retain, significa que o Persistent Volume não será liberado após, digamos assim, o PVC ele ser excluído, ok? E a gente também tem umas outras coisas, que é o Storage Classes, certo? Então, no Kubernetes, o Storage Class ele é uma forma de tu definir diferentes tipos aí de armazenamento que eles vão ser provisionados de maneira dinâmica. Então, ele vai te permitir, ou ele permite que os usuários eles solicitem um armazenamento com umas características específicas. E a gente está falando de coisas como discos SSD ou discos HD, certo, padrão, através de um PVC. E um Storage Class ele vai te especificar, no caso, ele vai especificar o provisionador, né, de onde ele está recebendo isso, que vai ser utilizado ali para criar o volume dele. E cada provedor de nuvem ou o armazenamento local, ele vai possuir diferentes
provisionadores, obviamente dependendo do que você está usando. Então, eu botei mais nesse exemplo aqui, certo? Então aqui a gente tem um storage class que eu chamei de fast storage. E ele vai utilizar, digamos assim, de onde é que ele está vindo, certo? Ele está utilizando, eu coloquei aí, da AWS para provisionar discos EBS, né, do tipo GP2. E o tipo de sistema de arquivos eu coloquei FS-Type, que é... Se vocês, por exemplo, já estudaram sistemas operacionais ou algo assim, S4, você acaba vendo isso, certo? Mas eu confesso que esse storage class não é algo que, por exemplo, a gente mexe tanto assim, ok? E a gente tem a parte de provisionamento dinâmico. Eu adoro essas coisas que são dinâmicas. Mas é o seguinte, o provisionamento dinâmico de volume no Kubernetes, ele vai te permitir que o volume ele seja criado automaticamente, certo? Quando um PVC for solicitado. Então tu não tem a necessidade ali de criar manualmente, né? Tu fazer um arquivo YAML, escrever. Ele basicamente vai criar por si só. E isso vai ser feito com a ajuda do storage class, certo? Então, lembrando, o storage class é ele que especifica o volume, certo? Que deve ser provisionado. Então, explicando aí como é que funciona. Ai, meu Deus, refluxo. O usuário ele cria um PVC, ele vai especificar aí um storage class. E se o armazenamento compatível não estiver disponível, certo? O Kubernetes ele vai automaticamente provisionar um armazenamento com base no storage class, certo? Então, se o nosso armazenamento persistente ele não for compatível ou ele não estiver disponível por algum motivo que seja, o Kubernetes ele vai nos dar um novo. Isso é automático, certo? E o PV, no caso o armazenamento persistente recém-provisionado, ele vai ser então vinculado ao PVC. Isso é uma coisa automática. E ao lado a gente tem também, novamente, um exemplo de YAML, ok? Então, assim, o Persistent Volume Claim, ele está solicitando aqui 20 GB de armazenamento e ele está especificando, no caso eu especifiquei, que o armazenamento deve ser provisionado dinamicamente usando o meu storage class que eu criei. Então, antes de eu continuar, notem o seguinte, certo? Tudo que eu crio de configuração no Kubernetes, certo? Quando eu subo, eu posso referenciá-lo. Isso não só sobre, digamos assim, volumes ou armazenamentos, mas configurações de rede, configurações, como eu falei, secrets ou config map, tudo isso, quando você cria, você pode referenciá-lo, porque a gente está falando de que tudo no Kubernetes está se comunicando, né? Tudo está no mesmo cluster. Então, é muito importante entender isso, certo? Então, continuando. Quando o nosso PVC é criado, o Kubernetes ele vai ali dar automaticamente um volume que nós especificamos, que no caso foi EBS, certo? E GP2 no AWS, ou um disco equivalente aí, certo? E tu tem diferentes modos de acesso, ok? Então, o volume no Kubernetes ele suporta read write once, que a gente viu, né? Que o volume ele só pode ser montado para leitura e escrita apenas por um pod por vez. A gente tem o read only main, que é ROX, certo? O volume ele pode ser montado em múltiplos pods ao mesmo tempo, né? Mas apenas para leitura. E você tem o read write main, que é exatamente a mesma coisa, mas a diferença é que o volume ele só pode no caso ele vai ser tanto para leitura quanto para escrita, certo? Então aquele volume ele pode ser montado em múltiplos pods. E a gente tem aí algumas também políticas de recuperação, que é o Reclaim Policies, que vocês viram, eu usei o Retain, certo? Então, digamos, após o PVC ele ser excluído, a política de recuperação vai definir ali o que vai acontecer com esse armazenamento, e existem 3 políticas. Então a primeira que eu usei foi Retain, que é o volume permanece, mesmo que o PVC seja excluído. E nesse caso, o administrador, vai precisar excluí-lo manualmente, certo? Ele vai ficar ali, e se você não excluí-lo, ele fica ali. Você tem o Recycle, que o volume é limpo, né? Reformatado e colocado novamente digamos assim, na sua área de volumes disponíveis, certo? Então pode cair, e você colocou a política para ele ter o volume limpo, ele vai ser reformatado.
E você tem a política delete, que é quando o volume é excluído, automaticamente quando o PVC é associado, vai ser removido, certo? Então, você pegou o storage class, colocou a política nele delete, meu PVC foi excluído, né? Meu PVC atrelado ao pod, e foi, pronto, removeu tudo, né? É basicamente isso. Então, lembrando aí, antes de entrar em rede, a gente tem o nosso PV, armazenamento persistente, que ele representa ali uma unidade de armazenamento no nosso cluster. Então, ele pode ser provisionado manualmente ou dinamicamente. A gente tem o PVC, certo? Que ele é intimamente ligado com o PV. Ele é uma solicitação de armazenamento, certo? Que o Kubernetes vincula eu acho que é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, porque eu estou falando de armazenamento, para não ter que falar o nome completo, mas entendam, toda vez que eu crio um PV, eu tenho um PVC. Um cano PVC, desculpa. Mas, então, eu crio um PV, e ele vai ter um PVC atrelado, né? É uma solicitação que o Kubernetes vai vincular ao meu PV correspondente. E aí a gente tem coisas como o Storage Class, que é ele quem define o tipo de armazenamento e provisionamento. A gente está falando aqui que você pode criar um armazenamento persistente, certo? Para não confundir. Você pode criar sem um storage class, certo? Você pode simplesmente dizer, eu não quero que ele tenha política, certo? Eu só quero que ele exista ali. Por padrão, ele já tem políticas padronizadas, né? Tipo, eu não criei um storage class. Ele vai, digamos assim, colocar um retain lá. Então, o storage class ele define o tipo de armazenamento, certo? Permitindo que tu crie ali de maneira automática volumes. Tu tem um provisionamento dinâmico, que ele cria o volume conforme a tua necessidade, certo? A gente já viu isso voltado para redes. E, obviamente, seus modos de acesso, certo? Read, write once, ou read only many, entre essas coisas. Mas agora a gente passa para uma outra parte, que é a de rede de Kubernetes. Essa parte aqui, eu confesso que eu uso bastante. Então, a gente vai aqui falar sobre alguns conceitos, certo? Então, o modelo de rede do Kubernetes, ele é baseado em alguns princípios, certo? Que alguns já ouviram nas aulas passadas. Então, basicamente, é o seguinte, ele é projetado para ser simples e algo uniforme, mas não quer dizer que você não possa fazer, no caso, fazer o deploy ou implementá-lo de diferentes maneiras, né? Isso depende muito do seu ambiente que está executando, se é sua máquina local, se é uma nuvem pública ou outras coisas assim. Então, lembrando alguns princípios que já foram falados. Cada pod tem um endereço de IP exclusivo, certo? Lembrando, cada pod dentro de um cluster, ele tem um IP próprio. Um IP que, digamos assim, é dinâmico. Então, o pod ele nasce, tem o IP, morre, né, volta um outro e o IP é diferente. Então, isso permite que os pods se comuniquem entre si, sem a necessidade de tu ter ali um NAT, né? Que é o Network Address Translation. E, como eu já falei, qualquer pod se comunica com qualquer outro pod de maneira direta, em qualquer nó do cluster. É importante, né? Se vocês pensarem, tipo, eu tenho 3 máquinas, certo? Uma máquina é o meu control plane e as outras 2 é para eu colocar pod, para eu ficar botando pod. E elas têm nós diferentes. E não importa, se elas estão no mesmo cluster, ok, elas se comunicam. Isso é fato. E elas vão se comunicar novamente usando um endereço de IP. E não tem intermediário. E, obviamente, lembrando, né, os pods eles se comunicam com os serviços externos. Então, assim, embora a gente tenha pods que se comunicam entre si, eles sempre vão precisar ali se conectar com recursos externos, certo? Como, por exemplo, uma API ou um banco de dados. Então, por isso que a gente usa o services. E a comunicação ela vai ser permitida por padrão, certo? Então, toda a comunicação por rede entre pods e nodes, né, é permitida por padrão. Então, na hora que tu for ajustar, tu acaba tendo que ajustar as network policy, né, ou as políticas de rede. Então, passando aqui, e a gente tem os outros componentes. Então, ali são 3, certo? A gente tem o pod network, service network e o DNS. O pod networks, o Kubernetes, ele já vai assumir que cada pod tem o seu endereço ali de IP. E a gente acaba implementando algumas outras coisas de rede, como o Flanel, certo? Eu vou focar um pouco nessa parte aqui agora, certo? O Flanel, o Calico, o Wave, o que é isso?
Kubernetes. Inclusive, eu pensei em fazer isso na última aula, certo? Fazer 100% prática. Então, digamos assim, você tem uma máquina e eu vou instanciar 3 máquinas virtuais. Então, eu tenho ali a master e eu tenho ali as minhas 2 work nodes. Antes de eu fazer com que esses caras possam se comunicar dentro do cluster, né, que eles se comuniquem dentro de um único cluster, a gente está falando de máquinas separadas, é necessário que você instale algum desses caras, Flanel, Calico, Wave, para que você possa gerenciar ali a malha de redes entre esses pods e nós, ok? Então, o Kubernetes ele não define um para você por padrão. Você pode escolher usar Flanel ou Wave. Eu, recentemente, acabei fazendo isso no laboratório. Eu acabei utilizando o Calico, certo? Mas por quê? Porque eu já estou acostumado, certo? Mas não tem muita diferença. Eu só quero que vocês entendam que todos esses 3 caras aí que eu citei de exemplo, eles têm o mesmo objetivo e o mesmo foco, certo? Eles têm a parte de services. Os serviços, eles são ali as nossas abstrações da rede, para que a gente possa expor um conjunto de pods. Então, eles recebem um endereço de IP virtual, que por padrão sempre vai ser cluster IP, né? Quando a gente cria ali o serviço, ele é cluster IP, a menos que a gente diga que ele pode ser ou node port ou ingress. E dependendo do tipo de serviço, ele pode ser acessado dentro ou fora do cluster, certo? Lembrando, se é fora do cluster, a gente utiliza node port, o tipo node port, ou se é dentro do cluster, é cluster IP. E você tem o DNS, né? Que o Kubernetes ele inclui já um serviço de DNS, que ele mapeia ali os nomes dos serviços para os seus endereços de IP. E ele te facilita aí, né, com que essa comunicação seja feita. E aqui a gente tem agora nossas políticas, né? Nossas políticas de rede. Então, basicamente essas políticas, elas permitem para a gente que a gente tenha um controle mais detalhado ali do nosso tráfego de rede, certo? Entre os pods. Então, é nele que a gente define as regras que controlam quais pods podem se comunicar entre si. E a gente pode restringir ou permitir esse tráfego com base em labels, certo? Que eu já coloquei. Então, alguma das características do network. O network policy ele controla o tráfego de entrada, que se chama ingress, e o egress é o tráfego de saída de um pod. Então a gente pode configurar tanto o seu tráfego de entrada quanto de saída em pods específicos, certo? Às vezes podemos configurar os dois, podemos configurar apenas um só, e por aí vai. E eles baseiam-se em labels. O network policy precisam de labels, certo? Porque você precisa selecionar os pods específicos, né? Os pods eles vão ter as regras de rede com base nos seus labels quando você cria. E por padrão, toda comunicação de rede ela é permitida. Então, a network policy ela vai ser usada ali para te restringir ou permitir certos tipos de tráfego. Então, à direita, eu coloquei esse exemplo aí, certo? Kind Network Policy, metadados, aí a gente tem ali as especificações, e notem, aqui nesse Network Policy, que eu chamei de Hello Web Traffic, o que ele está fazendo aqui? Ele está permitindo para a gente o tráfego de entrada de pods com a label front-end, certo? Então, cria ali um pod que tem a label front-end, e ele está recebendo o tráfego apenas de pods que tenham a label back-end. Então, e somente na porta 80, certo? Eu especifiquei aqui a porta. Então, lembrando, eu tenho 2 pods com 2 labels diferentes. E eu estou aqui falando nessa política que o meu front-end só vai receber dados, no caso o ingress, do back-end, certo? E sem um network policy, digamos que a gente não tenha criado esse cara aqui. Então qualquer pod dentro do nosso cluster, ele poderia acessar esse cara. Ele poderia acessar o pod front-end, certo? Isso não é legal, ok? Em algumas aplicações. Então, lembrando, né, a gente tem ali os modos de tráfego, ingress e egress. Mas a gente vai falar aqui agora sobre os recursos desse ingress, certo? Então, o ingress no Kubernetes ele é usado para a gente expor serviços web, HTTP e HTTPS. E a gente vai expor eles externamente ao cluster de uma forma controlada. Então, o ingress ele vai definir ali para a gente regras de roteamento, certo? Que vão direcionar o tráfego externo para os serviços que são internos. Então, inclusive, uma curiosidade aí, se você tiver, digamos assim, acompanhando essa aula e usando o Minikube
como a sua ferramenta aí para criar o seu cenário, o seu cluster, ele tem algumas diferenças de como você expõe um serviço, certo? No Minikube tanto no Minikube, que quando você instala o Minikube você instala o Kubernetes, certo, por baixo, eles têm duas diferenças. Ambos têm serviços diferentes. Você tem o serviço do seu cluster, ok? E você tem o serviço do Minikube. Então é legal você se atentar nisso caso você esteja usando esse cenário. Então, continuando. Os recursos ali eles vão permitir, por exemplo, que hospedar várias aplicações ou serviços com base no caminho da minha URL, né? Ou no nome do host, é um único endereço IP. E por que usar Ingress, certo? Por que a gente usa Ingress? Por que ele é tão famoso? Ele facilita o roteamento ali pra gente de tráfego, baseado em host, o caminho de URL, né? Então, digamos que você tem um site, lace.com.br. Ele é o cara que permite que a gente possa usar o lace.com.br, certo? Se eu utilizasse, por exemplo, ali o Node Port, acabaria que o meu link, a minha URL, seria o meu IP do serviço. Então, 200.239.93 ali e a porta que ele está sendo exposto. Aí no Ingress não, é o nosso link ali, né, que a gente definiu. Ele suporta várias conexões e ele é mais flexível e escalável do que usar diretamente serviços como, por exemplo, o Load Balancer ou Node Port, né? Lembrando, Load Balancer é usado para você gerenciar tráfego, ok? O que o Ingress já faz. Então, bora falar aqui sobre a estrutura de um Ingress, ok? A gente tem aqui o host. Então, define o nome do domínio pelo qual o tráfego está sendo roteado, certo? Aí a gente tem o paths, bem aqui o paths, que ele especifica os caminhos da URL, né, que devem ser roteados para os meus serviços. E a gente tem o TLS, que ele define a configuração, certo, para habilitar conexões HTTPS, ok? Então, basicamente, essa é a estrutura do meu Ingress. Então, o meu MyIngress, ele está roteando o tráfego do host myexample.com, então imagina que aqui é lace.com, para o serviço de Kubernetes, que é um serviço que eu já criei na porta 80, ok? E esse TLS aqui está habilitado, mas eu confesso que ele é opcional, certo? Ele está aqui apenas para te fornecer uma conexão segura. E aqui a gente fala de tipos de controladores, certo? Porque assim, se você for ler a documentação, o Kubernetes vai jogar esses caras para ti, Istio, Traffic, Nginx, certo? Porque ele não te oferece Ingress por padrão. Então tu precisa ali instalar um controlador adequado ao teu ambiente. Então os mais famosos é o Nginx, né? Ele é amplamente utilizado aí e sempre é recomendado, tanto que você já viu alguns exemplos de eu usando imagens Nginx. Tem o Traffic, outro controlador, e tem outros como o Istio. O Istio eu já usei. E também, para quem não sabe, o Istio ele também permite que o meu pod ele tenha mais de uma camada de rede, né? Geralmente eles são lineares. Então, ele permite que o meu pod ele tenha mais de uma conexão, né? Ele permite ter várias conexões. Então, a gente tem também outros, digamos assim, recursos. A gente tem o roteamento baseado em caminho, né? Então, o Ingress ele permite que diferentes caminhos dentro de um domínio seja roteado para diferentes serviços. Então, se a gente tem assim um exemplo, né? A gente tem o app 1 para o Service 1 e o app 2 para o Service 2. Acabou. A gente tem também o roteamento baseado em nome do host, que tu tá diferenciando ali diferentes domínios ou subdomínios, né, dependendo do serviço, e o TLS HTTPS, né, que o Ingress ele tá suportando ali o uso de certificados, inclusive, né, Kubernetes ele utiliza muitos certificados justamente para você criptografar ali outras coisas, mas nesse caso a gente está tratando de criptografia de tráfego de HTTP e para a gente proteger nossas aplicações expostas, certo? Que a gente expôs ali externamente para esse serviço. E, novamente, fazendo o resumo, a gente tem ali o nosso modelo de rede, né? Então, o nosso Network Policy, ele garante que o pod se comunique entre si diretamente, né, usando o seu IP. E o Network Policy, ele vai controlar o tráfego. Para que o Network Policy? Para controlar o tráfego. Tráfego entre pod. O intuito dele é restringir ou permitir comunicação. Ponto. Tanto que a gente tem o Ingress, que é a entrada desse tráfego, e o Egress, que é a saída, certo?
Sempre bom lembrar. E a gente tem ali os recursos, né? Que, sinceramente, eu acho que essa é a parte mais opcional, pelo menos na minha cabeça, né? Eu, como uma pessoa, um usuário de Kubernetes. E a gente está chegando aqui no nosso último tópico, que é Stateful Applications e Stateless Applications, certo? Então, assim, Stateful Applications no Kubernetes, eles são aplicações que precisam manter o estado entre reinicialização e réplica. Então, assim, bora falar um pouco mais, assim, melhor. Então, Stateless Application, são aquelas onde o estado da nossa aplicação... Peraí, eu ouvi um barulho? Estou ficando louco? Opa, tá, era uma pergunta. Vou responder no final, senão me perco. Então, Stateless Application são aquilo onde o estado da minha aplicação ele não precisa ser mantido entre execuções, certo? Então, cada instância da minha aplicação ela vai estar podendo ali ser replicada, redirecionada ou reiniciada sem a gente se preocupar com o nosso volume persistente. Lembram do que eu falei? E o Stateful Application já é diferente. Eles são aqueles que dependem desses dados e eles precisam de um controle bem mais rígido sobre o nosso ciclo de vida dos pods. Então, assim, geralmente isso são em aplicações muito grandes que a gente está utilizando assim banco de dados, né? Então a gente tem MySQL, a gente tem Cassandra, e a gente também fala de outros sistemas mais distribuídos como Kafka, certo? Então é importante, né? O Stateful Application ele depende de dados, ele depende do que ele está armazenado, enquanto os stateless eles não precisam, ok? E só um momento, Martin. Claro. Pessoal, só coloca o nome de vocês para a gente registrar a frequência de hoje, tá certo? Obrigado, pode continuar. Beleza. Então tá. A gente vai falar aqui de Stateful Set. O Stateful Set ele é um recurso projetado especificamente para tu gerenciar uma aplicação stateful, obviamente, certo? Então o que ele está fazendo ali? Ele está garantindo que o teu pod que está implementado, ele garante que o pod ele seja, no caso, gerenciado com características especiais, né? E ele vai te garantir ali a persistência do teu estado e identidade. Então, a identidade dos pods, né? Cada pod em um stateful set ele vai ter um nome fixo, certo? E é baseado em um sufixo numérico. Então, quando você cria um pod, acho que vocês já puderam notar que toda vez que, digamos assim, eu crio 3 réplicas, ele tem um sufixo ali, certo? De números aleatórios. E aquilo ali é um identificador único, que ele persiste durante toda a vida do pod, né? Isso é essencial para que as aplicações elas dependam, no caso, da consistência dos dados e da identidade, certo? Como banco de dados. Uma outra coisa é que você tem ali a ordem de criação e destruição, certo? Então, o Kubernetes ele está garantindo ali para ti que os pods de um stateful set eles sejam criados e destruídos em uma ordem que você predefiniu, certo? Você decide quando eles vão ser criados e destruídos. E a gente está falando assim de algo que é bem importante para serviços mais distribuídos, quando eles exigem que o nosso node eles sejam adicionados ou removidos em uma rede em determinada ordem, certo? E, obviamente, ele tem, no stateful, ele tem um volume persistente, né? Cada pod em um stateful set, ele pode ter seu próprio PVC exclusivo, o que significa que, mesmo que o pod ele seja destruído ou reiniciado, ele vai manter ali o seu volume de armazenamento e poderá retornar ao estado inicial dele, certo? E você tem outras coisas como uma reiniciação, você reiniciar algo de maneira mais controlada, né? Então, se um pod falha, o Kubernetes mantém um controle sobre qual node do cluster ele vai reiniciar e o pod ele garante ali que ele vai ter o mesmo nome e o mesmo armazenamento. Então, à direita aqui a gente já tem mais esse grandão aí, esse ARM mais grande. Então, nesse exemplo aqui, o que eu estou dizendo, certo? Eu tenho um stateful set que eu chamei de MySQL, meu banco de dados. E eu o configurei para ter 3 réplicas, certo? Cada uma rodando MySQL, certo? Então, cada pod ele vai receber seu volume persistente montado no caminho que eu especifiquei bem aqui, certo? Para garantir que a persistência dos dados, assim, eles se persistam entre as reinicializações desse meu pod.
E aqui eu coloco a ordem de criação, certo? No caso, eu nomeei aqui de MySQL 0. Onde estás? Onde estás? MySQL 0. E basicamente cada pod vai ser nomeado de uma forma única, certo? Então, quando eu fiz isso, ele vai subir pods para mim com o nome, digamos assim, MySQL 0, começando do 0, né? 1 e 2. Então, ele tá ditando aí a ordem que ele vai ser destruído, ok? E criado, obviamente, né? Começando pelo 0. E a gente tem o Headless Services. Eles são basicamente uma variação dos serviços no Kubernetes que eles não fornecem um endereço de IP próprio. Ao invés disso, ele te permite que tu se conecte diretamente a cada pod de maneira individual, o que é algo bem importante quando a gente fala de stateful set, né? Então, por que usar o handless, né? Por que a gente utilizaria ele? Então, em um serviço, né, um service padrão no Kubernetes, o endereço do IP do pod, ele é abstraído. Então, e assim, qualquer cliente que tente se conectar a esse serviço, ele será roteado para uma dessas réplicas, certo? E notem que eu estou falando aqui de balanceamento de carga. É você ter vários pods, várias réplicas de pod, e o serviço vai estar vendo aí qual pod está melhor para receber aquela carga de tráfego, certo? E isso não funciona bem em aplicações, quando a gente fala de aplicações que se chamam stateful, certo? Que precisam se conectar diretamente ali a algumas réplicas específicas, como cluster, né, de banco de dados ou um sistema distribuído. Então, com um Headless Service, cada pod tem um nome DNS exclusivo, certo? Então, o MySQL 0, né, aqui à direita, e no caso o MySQL 0 e o MySQL 1, ele permite que os clientes se conectem diretamente a um pod específico e eles vão garantir que interajam com uma instância correta. Então, aqui a gente tem o meu serviço, né, que eu acabei de falar, MySQL Service. Ele não possui cluster IP, ok? Eu coloquei aqui para indicar que ele é um Headless Service. E o serviço é usado para expor os pods no stateful set, certo? Então, cada pod ele vai ter seu próprio nome DNS exclusivo. Então, ele vai poder se comunicar com pods específicos. E aqui a gente tem alguns, por exemplo, exemplos de aplicações stateful, como eu falei para vocês, é muito comum a gente usar em banco de dados, né? Que exigem ali um armazenamento persistente. Então, geralmente a maioria, digamos assim, das ferramentas que, na verdade, das aplicações que utilizam o Kubernetes, é muito comum você subir um pod que tenha um banco de dados ali, ou um sistema distribuído, né? No caso, sistemas distribuídos como a Cassandra ou o Kafka, que são bem famosos, eles requerem que cada node mantenha uma identidade ali, né? Para que ele possa se comunicar com outros nós usando essa identidade. Então, aqui na direita, eu já coloquei um exemplo utilizando o Cassandra, né? Então, o Stateful Set, basicamente, ele está garantindo aqui que cada node do Cassandra, Cassandra 0, 1 e 2, ele tenha seu próprio volume, certo? E ele possa se comunicar com outros nós. E a gente tem outras coisas que eu acabei não colocando aqui, porque eu não achei tão persistentes assim, mas basicamente Message Brokers o nome, certo? Message Brokers, como por exemplo Kafka e RabbitMQ, não sei se vocês já ouviram falar, mas eles são bons exemplos de aplicações que necessitam de armazenamento persistente e de identidade única para que você mantenha os dados, né, de filas e partições ali, certo? Então, o uso de stateful set e headless services, ele é essencial para que a gente possa garantir que essas réplicas de um broker mantenham consistência e durabilidade dos dados, ok? E muito obrigado por estarem aqui nesta aula.